diz, né? A gente aguarda mais ou... Acho que a gente pode ir começando e quem for entrando depois, tá? Então eu começo com a introdução só um momento. Então, bem-vindos e bem-vindas. Na pauta de hoje, a gente pensou em ter esse momento de acolhida e vou apresentar para vocês as nossas especialistas do Supera, a Amanda, Enoilda e Ângela. Depois, nós vamos proporcionar, falar sobre o método Supera e faremos também, assim, um momento interativo com nós que estamos participando. E esperamos de concluir umas 15 para as 6, mais ou menos, fazendo as conclusões, né? Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui conosco. O meu nome é Regina e eu sou estudante de psicopedagogia na Uninter. Eu gostaria de avisar a todos os presentes que a live está sendo gravada para ser posteriormente publicada nas redes sociais. Então, permanecendo na sala, se entende que estão dando consentimento do uso de imagem para o projeto de extensão, né? Que eu estou fazendo dentro do estágio supervisionado de psicopedagogia escolar. Hoje, a Uninter e o Supera nos possibilitam, em sinergia, fazer uma troca de saberes dentro da temática que escolhemos, né? A neuroeducação na experiência do Instituto de Educação Supera. Muitos aqui presentes sabem o grande desafio de transformar conteúdos em aprendizagem significativa, dentro assim, dessa dinâmica do aprendente e ensinante, né? Porque a criança não somente aprende, mas ela também nos ensina, não somente a criança, né? Ainda mais nos dias atuais, no meio da pandemia e dos culturais. Pode continuar. Posso continuar? Político, econômico, familiar, que influenciam esse processo. Aí, nessa realidade, assim, foi-se usado um termo esses dias, né, de uma catástrofe educacional, assim poderíamos denominar, né? Mas tem um provérbio africano que diz: perder-se serve para aprender o caminho. Então, o objeto de estudo da psicopedagogia é a aprendizagem. Então, a gente está aqui junto hoje para tentar aprender o caminho, ou um dos caminhos, né, que podem nos levar à aprendizagem, mesmo dentro de um contexto assim tão difícil que estamos vivendo, né? E vem em nossa ajuda um evento que foi realizado ontem, dia 15 de outubro, porque foi relançado o Pacto Educativo Global. É uma iniciativa de Papa Francisco com o objetivo de convidar todos a formarem uma frente única educacional, né? E as palavras dele me tocaram bastante. Merecem ser lidas ou escutadas a mensagem integral, porque lançam muita luz no caminho. Eu vou ler só um trechinho para vocês, que é bem forte, né? Diz: educar é um ato de esperança. Fraternidade, paz e justiça são as exigências mais urgentes em tempo de pandemia. Então, justo por isso, o fato de estarmos aqui reunidos, nesse momento, me dá muita alegria, por a gente poder canalizar as nossas energias, em poder conhecer possibilidades que nos ajudem a focar, em potencializar. Oi? Eu vou tirar esse fio, tu tira, bota para aqui. Alguém está com problemas. Então, mas eu estava dizendo, né, que é uma alegria podermos estar juntos, canalizando energias, em conhecer possibilidades que nos ajudam a focar e potencializar habilidades e rever o que pode nos ajudar a oferecer qualidade de vida nas várias etapas do desenvolvimento, né? Então, também nessa perspectiva de aliança da neurociência com a psicopedagogia,
que humaniza a relação sócio e emocionais. Como é que a gente está aí? Tudo bem? Sim. Sim, Ok. podemos continuar. É alguém que... Continuar. Tá ótimo. Não acontece por causa que entram com o som. Então, as neurociências têm dado uma importantíssima contribuição, né, para a abordagem da aprendizagem, mas precisa ser ainda melhor conhecida, né, por nós educadores, para que o aplicasse no cotidiano, nos auxilie. Não é questão de dar receita, mas de oportunizar inspirações, repensar estratégias, e além dos muros da escola, né, para englobar outras etapas do desenvolvimento humano, né? Então, essa parte da neuroeducação que embasa os métodos que podem proporcionar essa experiência inovadora no pensar, no agir, né? Desenvolvendo o potencial do cérebro e impulsiona uma forma de vida saudável, né? Qualitativa. Eu gostei muito de conhecer o método Supera, esse ginástica para o cérebro, porque vai além dos muros da escola, né? E tem como público-alvo pessoas acima de 5 anos, né? Sem limite de idade. O Dr. Antônio Carlos Perpétuo, né, que iniciou esse projeto, dando vida ao Instituto de Educação Supera, há mais de 10 anos, desenvolveu um programa voltado justo para esse desenvolvimento das habilidades cognitivas, das características socioemocionais dos alunos, e é respaldado a sua atividade em descobertas e conceitos científicos da neuroeducação, que teremos hoje a oportunidade, né, de aprofundar, né, com relação à neuroplasticidade cerebral, essa faculdade do cérebro que tem de aprender e de se transformar por meio de estímulos, aumentando sua capacidade de criar conexões sinápticas e assim se moldar justamente plasticamente, né, como o nome fala, né? Então, nessa perspectiva de abertura e acolher enquanto prepararam para nos doar, eu passo a palavra às nossas especialistas, Amanda Moura, Enoilda Cardoso e Ângela Albuquerque, as quais eu agradeço desde já pela disponibilidade. Junto esse período, né, para compartilhar um pouco as nossas experiências, especificamente nós como Supera, né. A gente primeiro vai fazer aqui uma abordagem mais, mesmo se breve, né, teórica, que a Regina já começou a introduzir a nível do Supera, que está baseado na neurociência, né. Depois vamos fazer uma panorâmica do Supera, enfim, como é que toda a parte mais funcional, e depois entramos juntos numa sala de Supera para entrar na prática, certo? Então, um pouco a dinâmica que vamos fazer. Depois deixamos um pouco de momento, se tiver alguma pergunta, alguma questão, enfim, que a gente possa depois conversar. Então, vou pegar já a partir do tema de conversa, né? Que é a neurociência na experiência de Supera. Para dar início, a gente vê como Supera neuroeducação. Tem tudo a ver, aliás, existe mesmo um programa educacional, né, fundamentado em conhecimentos neurocientíficos sobre como o cérebro amadurece e aprende, né? Então, que é aplicado mesmo no âmbito das escolas. Depois talvez falamos mais especificamente. A gente pensou em não focar só na escola, né? Porque, como já disse a Regina, a partir dos 4 anos até temos alunas com 90 e tal anos, né? Por isso que é nas nossas unidades, né? Mas nós temos uma vasta intervenção. Pronto, então vamos a nível do Supera, né? Como seja na neuroeducação, é fundamentado. Eu fiz uns pontos, tá? Para não me perder por causa do tempo, como é muito manter o foco, né? Como um instrumento de Supera, para não levar muito tempo. Então, o Supera é fundamentado em evidências científicas e nos estudos mais recentes da neurociência,
acredita que a capacidade de uma pessoa em resolver situações, problemas, enfim, no dia a dia, né, numa grande variedade de ambientes, depende da interação entre a natureza, ou seja, a carga genética que cada um já tem, e os cuidados que recebe, ou seja, o meio, né, de intervenção, ou seja, o tipo de interações que tem, que estímulos, o ensino, né? Então, isso, a nível desses conceitos mais recentes da neurociência, vemos que há uma grande interação, não é? Uma correlação entre ambiente complexo, ou seja, rico de estímulos, e o aumento das sinapses, ou seja, quanto mais o ambiente é de fornecido estímulos, mais gera sinapses. Então, a gente vai ver exatamente assim em duas palavras o que são as sinapses, né? Portanto, esse consenso que emerge dos estudos mais recentes da neurociência, né, que implica que as conexões são formadas ao longo da vida. Antes, talvez, se pensasse que a carga sináptica, a pessoa nascia com ela e desenvolvia até um certo ponto, até a segunda dezena de vida, digamos, aos 20 e poucos anos. Hoje sabe-se que ao longo da vida o cérebro tem a capacidade de gerar novas sinapses, né? Isso é muito interessante porque a gente vê que tem implicações exatamente no sistema de ensino, né? Como estrutura para o sistema de ensino, que deveria ser muito aproveitar essa como base, né? Essa dinâmica. Então, as sinapses, o que é que são, né? São essas conexões entre os neurônios, né? Através de estímulos, impulsos nervosos, né? Que ligam uma célula à outra. E isso dá o quê? Dá um apoio ao desenvolvimento, à capacidade de aprendizagem, à capacidade e o aumento da inteligência. Então, como é que se dá, né? No início da vida, ou seja, na infância, né? E até a fase inicial da juventude, sabe-se que tem esse aumento acentuado do potencial sináptico. Depois, ao longo da idade adulta, isso é estabilizado, né? Ou seja, tem um nivelamento. E depois, onde já temos, por volta dos 25 anos, mais ou menos, né? O córtex neurofrontal já todo formado, né? E depois começa um lento declínio na idade mais avançada. A gente sabe também, né, pelos estudos da neurociência, que o cérebro humano tem cerca de 86 bilhões de células nervosas, né? A gente ouve 86 bilhões. E, apesar de ser quantidade considerável, né, é suficiente, necessário para a capacidade cognitiva, mas não é suficiente para quê? Para as habilidades. Então, a gente nasce com esse potencial e a gente basta pensar que em cada segundo aquilo que está acontecendo, mesmo aqui enquanto a gente falou, vocês estão me ouvindo, eu estou falando, enfim, a respiração, o sangue que bombeia, né, entre cada neurônio pode fazer uma ligação de 1.000 até 10.000 ligações entre eles, né? Então, vezes 86 bilhões em cada segundo, então é um número que nem conseguimos, né, contabilizar mais do que a galáxia, né? Ou seja, só para a gente ter um pouco a dimensão. Mas as habilidades são desenvolvidas ao longo do tempo, né? Ou seja, depende da auto-organização do cérebro, né? Como é que se dá, né? Através das experiências com o uso, a prática e o esforço. E a proposta da ginástica cerebral é exatamente essa, né? Quanto mais se exercita o cérebro, mais tiramos proveito dele. Então, a gente pode fazer uma comparação com um exercício físico, né? A gente, quando vai para a academia ou faz exercício, enfim, que a gente tem o quê? Disciplina, precisa de treino, né? Precisa de um programa, enfim, toda a prática do exercício físico, a gente faz uma comparação com a prática do exercício cerebral, né? Que precisa também ser estruturado e eficiente, né? Para criar essas redes neuronais, né? Mantê-las mais fortes e com capacidade específica para o cérebro. E essa malhação, né, cerebral, como é que se dá, né? A gente vê que acontece através de experiências novas quando começamos a aprender, sei lá, uma língua ou fazer atividades diferentes. Enfim, depois a gente vai falar mais a nível da programação, né?
Mas é exatamente quando a gente exige mais do cérebro, nutrimos e exigimos mais do cérebro, né? Com o quê? Com experiências variadas, de qualidade, né? Depois, através de desafios crescentes e constantes, e também de uma boa dose de variedade. Então, seja nesses 3 pilares, e no fundo também a gente vai ver que o Supera, né? Tem como pilares principais, né? E que a gente vê que isso depois pode beneficiar de uma qualidade de vida. E a gente vê o quê? Que conexões bem fortalecidas resultam melhor performance em todas as áreas, né? Na vida diária, onde a gente está, no trabalho, na escola, em família, enfim, no relacionamento com as pessoas. Isso tudo é potencializado, né? Através da ginástica cerebral. Para qualquer idade, né? Todos nós, crianças, jovens, adultos, idosos, enfim, toda a população, a gente sabe que precisa ter, por exemplo, uma atenção, uma concentração de qualidade, né? Por quê? Porque a atenção é a porta de entrada para a aprendizagem, né? Para a memória. Por isso, quanto mais de qualidade for, mais potencializa a aprendizagem e a memorização. Mas isso também, essas redes, né, fortalecidas, a gente sabe que também agiliza o raciocínio, melhora a memória do trabalho, a habilidade visoespacial, as competências socioemocionais, né? Isso tudo também trabalhamos no Supera. E aqui, sobretudo nos dias de hoje, né, que a gente vê que os dias de hoje é tudo muito rápido, as exigências são muitas, a mudança, enfim, né? E a gente tem que se adaptar. Então, isso, agora entramos no conceito da neuroplasticidade, né, que é a capacidade do cérebro, que o cérebro tem para se adaptar às situações, às circunstâncias, mantendo-se saudável, né? Porque muitas vezes não basta só a gente estar no ritmo dos inputs do dia a dia, né? Mas manter o cérebro saudável. E a gente vê que o quê? Que ao longo, né, do tempo, né, o cérebro sendo usado bastante, de maneira variada e desta maneira rica, né, com esta riqueza, dá um nível de qualidade de conexões disponíveis para o uso alternativo, ou seja, faz com que a gente possa adquirir uma reserva cognitiva que depois, mais tarde, pode ser utilizada alternativamente, né? Caso apareçam doenças degenerativas ou traumas encefálicos, por exemplo, né? De alguns tipos de doença que já não tem mais o cérebro já não tem a capacidade de gerar novas sinapses, ou ao menos a que seriam necessárias, né? Então, o cérebro próprio, tipo como uma recompensa, vai buscar nessa reserva cognitiva que foi construída ao longo de toda a vida, né? Essa reserva que nós temos, né? Então, retarda, né? Se não, porque a gente sabe, por exemplo, sei lá, o Alzheimer que não tem a cura, mas todo esse processo de treino e de reserva cognitiva pode postergar, né? Ou seja, adiar os sintomas e, enfim, a degeneralização do cérebro. Para concluir, só para dar aqui um reforço, né? Então, que essas reservas cognitivas, apesar de a gente vai construir, mas precisam ser. Há um detalhe importante que eu não citei, que eu acho que é importante também pensando no mundo da educação, né? Que o maior fator de proteção contra a demência senil, né? Pensando na doença neurodegenerativa, é simplesmente a educação formal, né? Se a gente tem essa noção de que a educação, se a gente pensa os 10 primeiros anos de vida, né? De uma criança no período escolar e depois continuando, eu digo só o mínimo, né? Os 10 bem feito, mas também ao longo da vida, quanto mais tempo a gente mantiver na escola, né? Que se passa na escola, menor se torna a possibilidade de um dia ter sinais de doença de Alzheimer, ou ao menos a possibilidade cada vez mais de adiar, né? De retardar essa situação. Porém, a gente sabe que mesmo que a gente construiu, precisa se manter, né? Precisa manter, podemos e devemos, né? Manter ao longo da vida essas sinapses com poder, porque sabemos que as sinapses têm o poder de serem desfeitas, né? De serem refeitas e de serem fortalecidas, aquelas que já existem, né? O tempo todo, né? Que a gente sabe, ou quando a gente não estimula
a falta, né? Então, a degeneração. Então, só para concluir, a gente sabe que não é só o exercício cerebral, é um conjunto, né? Com exercícios físicos, com alimentação equilibrada, saudável, um sono de qualidade, né? Convívio social. Então, é um conjunto que favorece uma qualidade de vida, né? Em função de um futuro também saudável. Pronto, assim, 2 palavras mesmo, né? Porque, enfim, o tempo é o que é. Não daria para dar continuidade, mas ao longo das experiências que vamos fazendo, da prática, a gente vai retomando os conceitos, tá certo? Então, acho que passo agora a Amanda. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo com interferência. Rebombando. Então, eu vou falar desse daqui, apareci em outro, porque eu tô com uma leve dificuldade no sinal do computador. Então, eu vou utilizar aqui o do celular, que vocês estão me ouvindo sem interferência, ok? Ok. Então, boa tarde, queria agradecer também pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos aqui para somar nesse dia, para agregar conhecimento uns aos outros. Como eu já me apresentei, meu nome é Amanda Moura, eu sou especialista da Escola Supera, aqui em Fortaleza, no bairro de Fátima. E eu vou estar falando para vocês como o Supera nasceu, em que ele é baseado. Esse início de apresentação, né, a Ângela falou, foi muito clara também sobre os benefícios já do Supera, sobre aquilo que o Supera desenvolve em cima da neurociência. Agora nós vamos ver como ele surgiu, como ele foi criado, tirar também algumas dúvidas. Nós somos uma escola de ginástica cerebral e treino cognitivo. Muitas vezes, só de escutarmos a frase, né, Supera, ginástica cerebral, muitas pessoas já ficam com um certo preconceito, porque não conhecem, porque não sabem como funciona, porque ficam não sabem mesmo, né? Imagina, a Ângela ia falando, né? A ginástica física, e aí fica imaginando como é que vão fazer isso no cérebro, e logo as pessoas têm uma grande desconfiança. E nós estamos justamente para isentar de qualquer desconfiança, né? E falar como surgiu, é baseado em quê. Nós temos uma apresentação de slide que nós vamos compartilhar aí na tela, para que fique mais claro para vocês e para que vocês possam ir acompanhando. Estão vendo? Então, dá para ver? Ok. Então, sejam bem-vindos para a nossa aula demonstrativa do Supera, onde nós vamos entender, conhecer ainda mais o Supera. Pode passar. No Supera, nós trabalhamos com todos os públicos, assim como foi dito. Em cada público, nós desenvolvemos algumas habilidades específicas. Nas crianças, nos jovens, nos adultos, com 60 mais. Então, para cada faixa etária se tem um trabalho específico. Porém, porque naquela fase existe uma necessidade. Mas durante o curso, nós desenvolvemos todas essas habilidades que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Com as crianças, a concentração, raciocínio, a autoestima, essa maior capacidade de aprendizado, a atitude escolar, o sucesso no vestibular, o diferencial competitivo para os adolescentes, para os adultos e jovens adultos, o crescimento profissional, essa redução do estresse, a aprovação em concursos, e para 60 mais, da maioridade, né, essa mente saudável, a memória ágil, a independência, a qualidade de vida. Esses são pontos que o Supera ele vai trabalhar
onde você vai poder se desenvolver. Amanda, são só esses pontos? Não. Nós vamos trabalhar muitos outros pontos, mas esse é um geralzão do que nós trabalhamos, né? Para cada fase. O Super ele é dividido por perfil, ele é um curso que ele é feito a partir da necessidade de cada aluno, então a gente vai conhecendo, descobrindo a necessidade de cada aluno para poder se trabalhar. Pode passar. Tem um barulhinho no microfone, talvez, Ângela. Amanda, quando você está falando... No meu? Vocês também estão ouvindo aí ou não? Vocês estão ouvindo bem? Sim, não, tem um pouco de ruído. De ruídos, Tem um pouco né? de ruído. Mas podemos continuar Tá também, com não tem ruídos? problema. É só... Agora melhorou. Melhorou? Obrigada. Sim. Tá ótimo. Então, o nosso cérebro, ele é inteligente e preguiçoso. Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tem um barulhinho quando você fala, como se alguma coisa, não sei se é no fio, mas não tem problema. Tenta segurar o fio, De Amanda. interferência? Isso. Segurar o fio, porque às vezes o fio tá mexendo e aí ele dá uma interferenciazinha. Interfere na fala. Vamos ver se melhorou. Melhorou agora? Vamos ver. Melhorou? Peraí. Ok. Vamos ver agora. O cérebro é inteligente e preguiçoso. Melhorou? O outro som, tu estava há pouco usando outro som de outra fonte. Tenta fazer o contrário, desligar o som que tu tá falando e abrir o outro som. Só o som do outro. E desliga esse. Vamos tentar. Só para ouvir bem, porque é importante para vocês que estão aí seguindo. Aí também é agradável, né? Ter o som nítido. Vamos lá, agora estão me ouvindo? Tem que desligar o outro. O som. Desligar o outro som que tu estava ligado. Vamos lá. Vamos lá, eu vou ficar só com esse. Vamos ver se eu consigo. Tá ótimo, Melhorou. O som tá ótimo. Tá ótimo. Agora não te Melhorou? vemos. Não te estamos vendo. Oi? Amanda. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo muito bem, mas não estamos vendo. Dá para ligar uma das duas câmeras? Você pode ativar a câmera, Amanda? E aí, ninguém me responde, eu também não escuto nada. Ah, então ela não está ouvindo. Você não está ouvindo a gente? O som tá ótimo. Agora dá para ouvir, Amanda? Vocês me ouvem? Agora sim. Sim. Mas não vemos. Mas tá melhor agora? O som melhor. melhorou, tá ótimo. Mas você está ouvindo a gente? Estou. Agora eu estou. Vamos lá. Vamos me ver agora. Você consegue ativar a sua câmera? Estou tentando aqui. Desculpa. Ok, Amanda? Oi. Oi. Então a câmera não está ativando. Ok. Então, usa a Então, eu vou câmera do seguir. celular. Sei. Pode usar só a câmera do celular. Tá bem. Eu vou fazer assim, eu vou seguir só com áudio. Todo mundo já me viu, né? Todo mundo já me reconheceu. Se eu conseguir, eu entro novamente. Tá bom. Perfeito. Então vamos lá. O nosso cérebro ele é inteligente e preguiçoso. Como assim? Parece até contraditório, mas ele não vai utilizando todas as capacidades dele e por isso nós precisamos exercitá-lo. O nosso cérebro, 25% do sangue passa pelo cérebro,
ele consome 20% do oxigênio respirado, ele consome 30% de toda a água ingerida e consome 40% dos nutrientes. Ou seja, nós percebemos que para o nosso cérebro funcionar bem, ele gasta bastante energia. Então, como uma forma de se poupar, o cérebro ele se autoprogramou para não utilizar todas as potências, as suas capacidades, e por isso nós precisamos auxiliar o nosso cérebro, nós precisamos fazer com que ele se movimente para que ele possa usar as suas potências e assim, mais para frente, essas reservas que vão ficar ali garantidas para que a gente possa utilizá-las. A Ângela já falou sobre os neurônios, né? Já falou sobre o peso do nosso cérebro e falou também sobre um pouco do declínio mental, que é o próximo slide. Então, eu vou... Ah, não, ele vem depois desse. Mas é esse, né, do declínio mental, a Ângela já explicou. Então, eu vou falar sobre as vertentes do Supera, que é o quê? A novidade, a variedade e o desafio crescente. Essas são as 3 vertentes que nós utilizamos no Supera. São os pilares do Supera. A novidade, a variedade, o desafio crescente. Por quê? Se o nosso cérebro ele precisa sempre de novos estímulos, tá aí a novidade. Se ele é preguiçoso, se ele se adaptar, aí ele já não vai querer, então vai precisar dessa variedade. E o desafio crescente porque ele precisa ir se desenvolvendo. Então, a gente sabe que chega em um determinado momento que as coisas elas se tornam automáticas. E nós vamos, muitas vezes, fazendo as coisas no automático. Então, ainda mais quando nós temos uma rotina. As coisas elas vão se tornando automáticas. Nós precisamos o quê? Gerar um desafio para que seja novo, para que o nosso cérebro seja estimulado, para que ele saia ali da sua zona de conforto e para que a vida dele seja mais, a nossa vida seja mais ativa, né? A gente pode passar. O Supera, nós somos uma franquia, onde nós temos mais de 400 unidades no Brasil. Nós temos o selo de franquia Amiga do Idoso, nós temos o selo de excelência de franquia. Nós temos mais de 130 mil alunos treinados pelo Supera, onde 31% desses alunos estão entre 4 a 17 anos, 24% entre 18 a 59 e 45% de 60 para cima, né? 60 a mais. Então, nós vamos falar um pouco sobre a história do Supera, como ele nasceu, como ele foi desenvolvido, a partir de quê, né? Quem teve essa brilhante ideia de criar uma escola onde se trabalhava a ginástica cerebral, algo tão novo, algo que não é comum, não é comum nós escutarmos sobre o trabalho, né, o exercício cerebral. Nós vamos escutar a história do Supera e nós vamos entender ainda mais em que o Supera pode nos auxiliar. Porque muito mais do que ouvir, nós vamos entender quais são os benefícios do Supera nas nossas vidas. O que o Supera pode contribuir na nossa vida, o que o Supera pode contribuir na vida daqueles que nós amamos, daqueles que nós conhecemos. E vou apresentar para vocês as nossas embaixadoras do Supera, que é as atrizes Nissete Bruno e Beth Gourlat. Elas exercitam o cérebro e elas também dão o testemunho do quanto é benefício a ginástica cerebral. Elas também falam e alegam, né? São alunas do Supera, no Rio de Janeiro, então elas não são simplesmente garotas propagandas da marca que tiram uma foto e fica ali bonito e você usa uma vez o produto e tchau, tchau, né? Mas elas são alunas, elas conhecem, entendem e vivem o Supera na vida delas. Então nós vamos agora assistir o vídeo onde vai contar de forma mais específica a história do Supera. O Supera começou meio que por acaso na minha vida. Surgiu diante de uma dificuldade doméstica, com meu filho Vinícius, era o caçula. Ele não conseguia se concentrar para fazer tarefas, para estudar. E
comecei a buscar alguma coisa que pudesse ajudá-lo. Nessa busca eu conheci o Soroban, que é como eles chamam o ábaco no Japão. Me encantei com essa ferramenta pedagógica que de fato é transformadora e identifiquei aí uma grande oportunidade para ajudar não só meu filho, mas também milhares de pessoas. Eu estava vendo que estava falhando. Era muito assim, distraído. Eu que estou aposentado, a gente começa a se acomodar um pouquinho, né? A prevenção do Alzheimer, que é uma coisa que sempre me preocupou muito. Desde a infância eu tinha dificuldades em aprender, era muito desconcentrado. Ficava muito falando com os outros, assim. Era muito ruim em matemática, não conseguia. Eu parei minha vida profissional para me dedicar ao concurso e sentia muita dificuldade em me concentrar. A atenção e a concentração. Foco, resiliência, autodisciplina, memória, raciocínio lógico, pensamento lateral, inteligência interpessoal, autoestima. Para que um aluno consiga realizar as contas no ábaco, ele precisa estar atento. E atento por mais tempo. Então, se ele pratica essa habilidade toda a aula, com bastante frequência, ele vai conseguir aumentar a atenção sustentada dele. Quando você usa o ábaco para aprender a calcular, você modifica a forma com que o seu cérebro interpreta as quantidades. Isso faz com que ele tenha uma maior capacidade de desenvolvimento do raciocínio lógico baseado nessas quantidades, nesses cálculos numéricos. Temos também as apostilas de Abrindo Horizontes, que oferecem aos nossos alunos variedade de desafio crescente. O aluno, ele começa a realizar as atividades com um grau de dificuldade menor, e aí conforme ele vai fazendo e repetindo as atividades, o grau de dificuldade vai se ampliando. Por meio dos jogos, nós estimulamos não somente habilidades cognitivas, como memória, raciocínio lógico, pensamento lateral, como também habilidades socioemocionais, saber ganhar, saber perder, respeitar o outro, saber dos meus limites. As dinâmicas oferecem a oportunidade de interação com o grupo, então o aluno ele tem a oportunidade de refletir sobre quem ele é e sobre quem ele é no grupo. E aí ele consegue incorporar comportamentos e atitudes de sucesso, se conhecendo melhor e conhecendo o outro. Além disso, nós temos as neuróbicas, que são atividades que estimulam, que o cérebro saia da zona de conforto. Sair da zona de conforto e saber controlar isso. Isso é muito importante para a rotina. Ela é uma ferramenta que nós desenvolvemos em conjunto com uma empresa francesa chamada Scientific Brain Training. Foi a primeira empresa no mundo a desenvolver ferramentas para estimulação do cérebro, para exercitar o cérebro, através da tecnologia, através da web. As habilidades cognitivas que são estimuladas no Supera, elas vão proporcionar um aprendizado de conteúdos, no caso da escola, com maior facilidade. Para você motivar um aluno, para ele ficar engajado, para ele curtir, eu acho que você tem que trabalhar com todos esses perfis que o ser humano precisa desenvolver. Tem que ter muito movimento para a gente engajar, mobilizar essa criança e fazer com que ela goste daquilo e tenha vontade de estudar mais. Ela tem que estar sempre desafiada e acreditando que ela vai conseguir trazer resposta. A professora, acho que eu fiquei melhor. Ela falou que agora eu estou concentrando mais nas minhas atividades, não conversando muito. Desenvolve também autoestima. Eu vejo muito eles assim, como uma segurança, procurar respostas e tudo mais. Me ajudou bastante a me concentrar melhor, a fazer as tarefas, tudo. Agora eu tô raciocinando mais rápido, agora eu não tô mais errando tanto quanto eu tava errando antes.
Os jovens conseguem resultados muito melhores no Enem e nos vestibulares e também melhorar a sua empregabilidade. Eu fiquei muito mais concentrada, as coisas externas eu acabei esquecendo e fiquei focada na minha atividade. O Supera tem me ajudado a ganhar velocidade, a enxergar respostas com mais facilidade. Para os adultos, é um recurso para alavancar a carreira, triunfar em concursos públicos e reduzir o estresse. Hoje eu posso estudar em qualquer ambiente, ou seja, em casa, na biblioteca, ou mesmo numa praça de alimentação. Eu consigo focar, esquecer, me isolar do barulho e consigo ler, estudar 3, 4 horas, 5 horas. E reduz o estresse, porque as pessoas passam a realizar as suas atividades com menor esforço mental. E os idosos conquistam mente saudável e qualidade de vida. Nós sempre entendemos que seria necessário buscar comprovação científica para o nosso trabalho. Fizemos uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e aplicamos uma pesquisa com idosos, pessoas acima de 60 anos. Essa pesquisa envolveu 2 grupos de idosos, um que praticava o Supera e outro grupo chamado Grupo de Controle. E os resultados foram muito bons. Os alunos do Supera tiveram uma melhora de 9% na memória de aprendizado verbal, enquanto que os alunos que não praticaram o Supera do Grupo de Controle tiveram uma redução de 67% na memória. Hoje eu vou num cinema, assisto um filme, eu me recordo de certas frases que são ditas e alguns detalhes. E a própria leitura também eu observo que eu estou retendo mais. Você adquirir segurança, você adquirir independência. Eu consegui até fazer uma viagem sozinha. Você supera os limites que você desconhece. E isso faz diferença na vida de uma pessoa. Eu quero ser uma pessoa realizada. Eu queria mexer com tecnologia. Quero mais, não quero ficar só nisso. Mais aberta para o mundo. Para mim, isso é uma conquista. Você tem que ter um diferencial. E o meu diferencial tem sido o Supera. Então, com esse vídeo nós podemos compreender, né, para quê, né, qual o sentido do Supera, as pessoas que já são alcançadas pelo Supera, as pessoas, os testemunhos, né, muito mais do que ouvir falar e ser uma ideia, nós vemos a vida de pessoas que já foi transformada, pessoas que estão transformando as suas vidas a partir do Supera, né. Então, nós tocamos em verdade. O Supera é isso, né? Nós vamos tocando na verdade das pessoas e na necessidade daquelas pessoas que vão se desenvolver. A nossa metodologia. Vamos começar ali pela terra, né? Onde sustenta tudo, que são os nossos pilares, que é a neurociência, a educação e a aprendizagem. Depois disso vem ali, é onde ficam as raízes, onde dá toda a sustentação do método. Depois nós vamos para o tronco, né? Ali é onde ficam os 3 eixos norteadores, que são as competências cognitivas, socioemocionais e éticas. E depois a gente vai para aquela parte, para a coroa da árvore, onde é bonito se ver, onde ficam ali os frutos, que são as nossas ferramentas, né? O ábaco, os exercícios cognitivos, os jogos, as neuróbicas, as dinâmicas, o Supera Online. Não vou falar deles, porque a gente vai falar mais na frente, tá bom? De uma forma mais explicada, em que cada uma dessas ferramentas auxilia. E nisso tudo, em tudo, né? O que são os 3 princípios que englobam toda a ginástica cerebral do Supera, da nossa metodologia, que são aqueles 3 pilares que eu falei para vocês, que é a novidade, a variedade e o desafio crescente. São essas 3 bases que vão norteando tudo que está dentro do Supera, né? Para que a gente possa desenvolver realmente, alcançar
os nossos objetivos com a ginástica cerebral. E o Supera, ele é para todas as idades. Não é só para as crianças, não é só para as crianças que têm alguma dificuldade, que têm alguma questão que precisam de um cuidado específico, não. É para desenvolver. Não é só para os adolescentes que não conseguem se concentrar, para os adultos que têm algum problema de ansiedade, alguma coisa do tipo, para os idosos que têm Alzheimer. Não. O Supera, ele é para todos. Ele vem realmente para desenvolver as nossas capacidades. Alguns precisam ter esse desenvolvimento assim de uma forma mais delicada por conta de alguma realidade específica. Outros vão trabalhar só para fortalecer as suas habilidades, como a memória, a concentração, o foco, o raciocínio lógico. Então, tudo isso, o Supera é para todos, né? Não existe preconceito de idade, é só para idoso, é só para jovens. A gente viu que nós temos uma porcentagem maior, 60 mais, né? Para os idosos. Mas isso não tira a responsabilidade do Supera que se tem em auxiliar também as outras faixas etárias. E por isso o Supera é para todos. E como é que nós funcionamos na prática? Nós temos uma aula por semana, com a duração de 2 horas. É para todas as idades, a partir de 4 anos. As nossas turmas são reduzidas e divididas por faixa etária. As nossas turmas sempre foram reduzidas, né, e divididas pelo perfil, porque os educadores, eles têm que acompanhar de perto o desenvolvimento de cada aluno. A duração do programa são 18 meses. Amanda, mas eu queria fazer o Supera para sempre na minha vida, porque eu achei fantástico, eu acho que eu queria me desenvolver. Tem essa possibilidade? Tem. A duração do programa inicial são 18 meses. Mas a duração do curso é o desenvolvimento do aluno. Então, cada aluno pode ficar 3 anos. Tem uns alunos que já estão com uns 3 anos fazendo Supera e a gente vai seguindo. E qual é o suporte que se tem para o curso? Amanda, é só aulas, né? Nós temos o suporte de um material didático, onde nós temos os livros dos exercícios cognitivos, que são os livros Abrindo Horizonte. Nós temos os livros do Ábaco, onde vai ser falado mais para frente nas nossas ferramentas. Nós temos o Tangram, que é uma das ferramentas que nós utilizamos. Vem no kit o Ábaco também. O Manual do Aluno, o marca-texto e também um lápis e essa bolsa maravilhosa do Supera. Vocês estão vendo, né? Porque você já vem com a sua bolsa linda. Gente, pena que vocês não estão me vendo, porque eu sou super expressiva. Mas já dá para sentir pela minha entonação, né? Então, esse material vai acompanhar você durante todos os 18 meses. Dá para... Você adquire o material uma vez e esse é o material que vai te dar suporte para que você se desenvolva, para que as suas habilidades cognitivas sejam treinadas, né? Para que você possa ir realmente se desenvolvendo. O grande intuito do Supera, e aqui já minha fala para finalizar, o grande intuito do Supera é o desenvolvimento do aluno. Nós queremos que os nossos alunos se desenvolvam. Essa é a nossa missão. Se não existir um desenvolvimento do nosso aluno, não faz sentido nós estarmos aqui, porque esse é o nosso trabalho, é fazer com que os nossos alunos cresçam, os nossos alunos se desenvolvam e ganhem realmente essas potências que são desenvolvidas a partir da ginástica cerebral. Então, eu fico por aqui. Muito obrigada. Espero que eu tenha sido clara. E agora, acredito que a Inova vai dar continuidade no que diz respeito às nossas ferramentas. Uma explicação mais detalhada sobre aquilo que as nossas ferramentas tocam diretamente na ginástica cerebral. Muito obrigada, Amanda. Por nada, querida. Muito bem. Então, a gente vai dar continuidade agora, né, com as nossas ferramentas. Então, a gente falou, vimos o vídeo, né, vimos tantas coisas interessantes. E daqui a pouco a gente conta com vocês, que a gente vai pôr a mão na massa, tá certo?
Mas antes de tudo, explicar um pouquinho, né, o que cada ferramenta dessa desenvolve, né? Como vocês estão vendo aí, o ábaco, né, desenvolve a concentração e foco, a velocidade de raciocínio, a perseverança e disciplina, a habilidade motora fina e memória de trabalho. Então, o ábaco é uma das primeiras atividades que a gente faz. Antes de utilizar o ábaco, a gente faz algum exercício para atenção, né? Para desenvolver a atenção, porque o ábaco exige muita atenção. Então, já para ir aquecendo o cérebro, né? Então, sempre nas aulas se faz alguma atividade que a gente vai fazer também juntos daqui a pouco. Vocês podem ver aí o segundo ponto, abrindo horizontes, né? O raciocínio lógico, a criatividade, a capacidade de resolver problemas, a construção de novas estratégias e o pensamento lateral. Então, através desses livros do Abrindo Horizontes, né, sempre com um desafio, né, crescente, bem moderado para as crianças, jovens, adultos, né, de acordo com o perfil de cada um. Mas a gente consegue trabalhar todas essas habilidades. Depois, através dos jogos pedagógicos, né, desenvolvemos o raciocínio e estratégias, capacidade de resolver problemas e tomar decisões, resiliência e frustrações, autoconfiança e autoestima. Esses jogos são incríveis, né? Que ali como dizia no vídeo, né? Aprender a perder, a ganhar, a saber lidar com as suas emoções, né? E também através dos jogos. A gente percebe isso nas crianças, sobretudo, que estão prontas sempre a ganhar, e perder é muito difícil. Mas também esse crescimento integral de cada um, que também é através dos jogos. Podemos passar para o ponto 4, que são as dinâmicas. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui a tela. Isso. Então, as dinâmicas em grupo, né? E que seria o relacionamento interpessoal e intrapessoal, a autoconfiança, capacidade de expressão, segurança e autoestima. Então, é muito interessante. Lógico, agora, durante a pandemia, a gente não está fazendo essas atividades, né? Porque envolve, né, a proximidade, mas em sala de aula, mesmo online, a gente tem conseguido fazer várias atividades, né? Para poder colocar em evidência o valor de cada um dentro do grupo. E ele descobre até outras capacidades que estavam escondidas, né? É muito interessante. O tímido se solta, começa a falar, né, com muita liberdade. Isso é uma alegria muito grande. Passamos agora para o Super Online, né, que é uma ferramenta muito importante para a gente. Isso. Então, que desenvolve a linguagem, o raciocínio lógico, a memória, a atenção e visoespacial. Então, os alunos, eles acessam o Super Online, né? São jogos, são atividades, né, para desenvolver todas essas habilidades, e eles fazem, normalmente eles fazem em casa, num tempo, né, que eles têm uma rotina diária. Então, eles acessam o Super Online, tem também os níveis, né, aquele mesmo jogo com um nível mais baixo, médio e alto, que cada um pode regular de acordo com as suas capacidades também. E é muito bom. Eu passo aqui para a Ângela. Muito obrigada. Ok. Obrigada, Eno. Então, agora, espero que vocês não estejam cansados, mas agora a gente vai entrar numa parte mais prática, tá? Então vamos convidar vocês, estamos aqui abrindo a porta da sala de aula e todos vamos entrar, né, para fazermos uma aula juntos. Uma coisa que nós temos todos os meses, temos um tema central, né, que permeia aquele mês que vamos trabalhar. E depois, em cada semana, né, subdividimos o tema, digamos assim, por reflexões semanais, né, que tem a ver com o tema. Poderíamos pegar alguns dos vários temas, né, que todos os meses são diferentes, são muito interessantes, né,
estimula bastante, né? Seja a interação, seja a criatividade, seja o conhecimento, enfim. Cada tema é bem interessante. A gente pensa que o anterior foi ótimo, mas quando vem um novo, a gente vê que é melhor ainda, né? Enfim. Então, escolhemos este daqui, que foi um dos temas, né, que trabalhamos num mês, porque pensamos, bom, nesse conhecimento que vocês estão tendo, né, alguns mais, outros já conhecem alguma coisa do Supera, mas tem sempre algo a aprender, né? Pensamos que esse investimento que podemos fazer com o conhecimento, né, em geral da nossa vida, ou seja, investir na minha vida, né, de forma o quê? Que eu posso conhecer, posso descobrir, né, por meio também de reflexões. E a gente vê o quê? Deixa eu só ativar aqui. Que quem são os cientistas, né? São esses homens e mulheres com grande ânsia pelo conhecimento, né? E a gente vê o quê? Que, por exemplo, antes, né, a gente era muito considerado o sucesso de uma pessoa, talvez só pelas qualidades, as capacidades cognitivas, né? Capacidades criativas, né? Quando eram pessoas assim mais inteligentes, ou pessoas que se destacavam mais pela capacidade em si, né? Cognitivas, espaciais, né? E hoje a gente vê o quê? As coisas estão mudando, né? Então, nos últimos anos, a gente vê que são considerados, por exemplo, profissionais resolutos em suas ações, que busquem solucionar desafios com autonomia, né? Que reflitam antes de agir, que entrem no processo de empatia com os colegas de trabalho, né? Então, tudo isso é considerado hoje. E o quão é importante, né, a gente ser cientista de nós próprios, ou seja, nos conhecermos, né, para poder pôr o potencial das nossas capacidades também na interação com os outros, né? Então, vamos começar aqui por uma dinâmica. Se quiserem escrever ou não, basta vocês agora, vou convidar todos em uma palavra, tá? Em cada item, pensar aqui no desenvolvimento, se a gente pensa no nosso ser, né? Então, para a localização da cabeça, a gente vai pensar um valor, você vai pensar um valor que você acredita, tá? E que não abre mão dele, um valor que acredita na cabeça. Nos olhos, algo que você viu e que lhe impressionou, que mais lhe impressionou. Na boca, eu vou dizer tudo, depois vocês têm aqui a projeção. Na boca, uma expressão que vocês usam, que caracterizam vocês, expressão muito própria. No coração, um sentimento atual, um sentimento hoje, pode ser hoje mesmo, dia físico, mas atualmente, que vocês têm notado mais. Nas mãos, uma atitude sua, né? Uma atitude de vocês que mais lhe deu orgulho. E nos pés, um passo que você deu e foi importante para a sua vida. Então, são só alguns conceitos, né, que permeiam assim, alguns aspectos da nossa vida. Então, se vocês... Na dinâmica, normalmente, na sala de aula, né, a gente depois compartilha, né, faz um pouco de troca de experiências. Como nós não vamos poder efetuar, né, essa dinâmica, dado o tempo, depois somos muitos, e enfim, mas convidamos aí a utilizarem o chat, né, que tem aí que podem, por exemplo, irem compartilhando, né, uma coisa que acham mais significativo desses itens, desses 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens, né? 6 aspectos da vida de vocês. Aqueles que vocês acham mais interessante compartilhar, por exemplo, podem colocar no chat.
Aqui já estou vendo alguém que diz na cabeça o amor, nos olhos o pôr do sol, né? Maravilha. Isso. Temos aqui outras pessoas que estão compartilhando, né? Nível dos valores. É Deus, viram o mar, né? Que impressionou. Na boca, a gratidão, uma expressão. Aliança, caminhar, a felicidade, né? O passo que se deu. É muito interessante, né? Aqueles que não conseguem colocar no chat, pode também, talvez a gente pode abrir o microfone para alguém, se queira dizer, né, Ângela? Sim. Isso, podemos também abrir o microfone, se alguém expressar, tem alguém que quer dizer alguma coisa, colocar aí, né? Também é possível. Cabeça, olhos, boca, coração e pés. A palavra-chave, que às vezes é mais difícil colocar no chat, mas... Ok. Boa, ok. Pronto. Acho que podemos dar seguimento, né? Aqui agora a gente entra na reflexão. Era uma dinâmica, no fundo, para provocar, né? Para provocar um autoconhecimento, né? No fundo, a gente agora parou e pôs o foco, né? Em vários aspectos da nossa vida, né? Portanto, esse processo de autoconhecimento é um processo transformador, né? É o maior investimento que nós podemos fazer na nossa vida, né? Mas por quê? Porque a gente sabe que o autoconhecimento, né? Com o autoconhecimento, nós tomamos consciência das nossas metas, dos desejos, objetivos e propósitos, repensamos atitudes, fortalecemos nossas qualidades, eventuais mudanças, né? Os pontos fortes, mas também os pontos que precisamos melhorar, né? Talvez esse é um ponto que é muito interessante a gente olhar e entrar por aí, onde é que eu posso melhorar, né? Potencializamos a nossa coragem, enfim, todo o trabalho que podemos modificar para quê, né? Para agirmos de forma assertiva, né? Num relacionamento com os outros, sermos um mais, né? Algo mais para a nossa vida e para a vida dos outros. E uma outra reflexão que a gente entra logo de seguida, que é esse da autoconfiança, né? Ou seja, essa sensação que uma pessoa tem do que é capaz de fazer, não é? E a gente vê mesmo na dinâmica das atividades no Supera, a gente descobre, né? Essa confiança em nós próprios, né? Portanto, impulsiona-nos a agir, a pensar e tomar atitudes confiantes, né? Ousada, destemida, né? Muitas vezes a gente vê por ela, né? Que a gente até tem capacidade para isso, eu nem imaginava, né? Então adquirimos essa autoconfiança. E é uma convicção que uma pessoa tem que é capaz de fazer algo, né? Então a gente vai reforçando cada vez mais essa nossa capacidade, né? Nada nos motivará mais do que a nossa própria convicção de que podemos fazer algo, né? Somos nós próprios. Boa. Então, a gente agora vai entrar, ou seja, estamos na dinâmica da aula, né? Fizemos o fechamento, por que fizemos essa dinâmica, né? Essa atividade. E agora vamos dar continuidade a outra atividade, ok?
Enoilda, você. Vou convidar vocês agora, tá certo? A fazer o primeiro exercício que normalmente a gente propõe aos alunos, né? E vocês no momento são nossos alunos em sala de aula agora, tá? Então, que seria, vocês vão encontrar as seguintes coisas: um despertador, uma banana, um apito, CDs e uma gaita, tá certo? E aí vai ter um tempo, e aí a gente procura. Já começou, tá certo? É uma atividade de atenção. Ok, vocês tinham encontrado? Todo mundo tinha encontrado todas as imagens? Não, Legal. eu só consegui 2. Ótimo. Isso. Mas é bom para a gente ver o quanto nos detalhes, tá certo? É uma E com a atividade prática, que né? exige da prática, né? Porque no meio de tantas coisas, você encontrar aquilo que realmente está sendo pedido, não se deixar perder pelas coisas que estão ao lado, né? Que envolve. Também são coisas que às vezes a gente vai buscar alguma coisa no meio do caminho, já se perdeu, não sabe o que vai, né? Focar naquilo que realmente a gente está procurando, tá certo? Para chegar ao nosso objetivo. Vamos passar para uma outra atividade agora, Ângela. Pode ir, Ângela. Eu já mudei, vocês estão vendo? Isso. Então aqui a gente vai pedir para vocês, né? Para vocês observarem essa imagem bem nos detalhes. É sempre atividade de atenção. Tudo que vocês puderem memorizar, tá certo? Todos os detalhes. Eu vou pedir 1 minuto, né? isso. E ele vai pegar um, né? Ou já pegou? Não, o amigo dele vem buscar, acho que chegou. Tá. Pronto. Pode ir, Ângela. Ok. Respondem no chat. Quem tiver quem tiver com o microfone aberto, aí desligar, ajuda para essa atividade de atenção, tá certo? Que ajuda muito. Então, quantas cadeiras tem na cena? Eu contei quantas pessoas, quantas mesas, mas não as cadeiras. Alguém saberia dizer quantas cadeiras? Podem colocar no 7. chat. 7. Tinha um rapaz sentado, tinha um do jornal, e tinha outro, 2 casais, 2, 4, 6, 7. 11. São mais. Eram 10 cadeiras? 11, né? Quem mais? Tem quem diz 17 cadeiras. Depois a gente vai conferir. Daqui a pouco a gente vai conferir, isso mesmo, Angela.
A cor da moça da blusa, eu só sei da blusa rosa, que era a moça que estava em pé, mas que está sentada. De costas. Cerveja. Lá na frente tinha até o coraçãozinho na frente, eu lembro. Então, qual a cor da blusa da senhora que está de costas? Quem dá? Quem arrisca? Ou quem memorizou? Isso. Deixa eu ver aqui no chat. Ah, alguém colocou. Azul. Azul. Tem alguém que colocou 9 cadeiras, 11 cadeiras. 11. Ainda não chegamos lá. Ainda tá. Ainda não, gente. Mas vamos lá, próximo. Quem usa óculos? Podem responder no chat. Se vocês se lembram, né? Qual das pessoas estava usando óculos? Alguém coloca aqui, Regina, 10 cadeiras. Ainda não chegamos lá. E quem estava usando óculos, a menina que está do lado observando, também não. Vamos lá olhar o que é a resposta? Vamos lá? Verificar o que a nossa atenção. Vou só voltar aqui. Então, quantas cadeiras são? 12, né? 2 em cada mesa, 2 em cada mesa, e tem essa do diretor e da menina que está em pé, mas tem essa cadeira. Então, 12 cadeiras. 12. Mas teve que quase chegar, né? Alguém chegou Exato. 10, 11, né? Chegou perto. Quem é que está de costas? Essa mulher é um verde azulado. Alguém respondeu azul, a gente aí pode admitir um azul esverdeado ou um verde azulado, né? Isso mesmo. Mas vocês estão ótimos. Tem alguma... E quem usa óculos? O senhor que está lendo o jornal. Ok? Bora lá para a próxima. Isso. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês um instrumento que a gente usa, né? Que é esse daqui, que se chama o abacão, né? Ele tem ele menor, que vocês viram nas fotos, tá certo? E tem esse aqui que é o maior. Então o que é importante? Como vocês estão vendo, todas essas contas, elas precisam ficar, para zerar o ábaco, tá certo? A gente precisa zerar, deixando livre essa barra aqui, essa régua, tá certo? Então, todas as vezes que vocês verem uma conta dessa próxima da barra, todas essas que estão embaixo, cada uma vale 1. Esse daqui que é o ponto de referência, que aqui, no caso, seria a unidade, tá certo? Então, e aqui em cima, essa de cima vale 5, tá bom? Então, a gente vai fazer um exercício com vocês, tá? Daqui a pouco eu vou fazer um exercício, uma continha com vocês, tá certo? E eu vou perguntar para vocês uma coisa. Para uma pessoa que escreve com a mão direita, ela colocaria o lápis do ábaco na mão direita ou na mão esquerda? Na mão direita, tá certo? E o canhoto, como eu uso 2 lápis, um na mão direita e um na mão esquerda, tá certo? Então é muito importante o lápis, o uso do lápis, enquanto a gente está fazendo o ábaco, porque esses dedos que estão aqui não podem tocar no ábaco enquanto eu estou manuseando, para não modificar a minha conta. O que eu vou usar? Com a mão de esquerda eu seguro o ábaco, tá certo? Eu vou fazer aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Com a mão esquerda eu seguro o ábaco, tá certo? E com a mão direita eu vou manusear o meu ábaco, uma pinça. Essa pinça daqui, os outros dedinhos não podem sair ou segurar o lápis de qualquer jeito. Então, o manuseio do ábaco é muito importante, tá certo? Então, eu fico com
usa essa parte daqui, a gente vai fazer agora, tá certo? Então, como eu posiciono o meu ábaco? Sempre com essa parte daqui para cima, como se fosse aí para vocês. Essa parte daqui todas para cima e essa aqui para baixo, tá certo? Então, só mostrando aqui para vocês, se eu somar mais 2, mais 5, aqui, ó, mais 2, menos 3, quanto fica? Alguém se lança? Eu não estou vendo a Enoilda. É, o 6, exatamente. Tá. Não dá para ver? Tá longe. Vocês não estão vendo, Ângela? Dá para ver. Dá para ver, bem. Eu estou O falando Amauri, quem está no celular, talvez tenha que pode arrastar para o lado esquerdo ou direito a tela do celular. A tela do celular para poder ver a imagem. Isso. Conseguiu? A gente não consegue. Eu estou vendo a Ângela. Se eu giro, eu vejo. Pode girar. Quanto mais girar, mais vai ver as imagens. Sabe qual é o... Tá vendo? Agora estou vendo. Agora estou vendo. Vou desligar o meu microfone. Pronto. Aí aqui, ó, eu não fiz com a minha mão, como eu falei para vocês, segurar o ábaco com a mão esquerda, porque o abacão a gente mostra na sala de aula para os alunos. Então, com o meu polegar, eu vou somar e com o indicador eu vou tirar, tá certo? Então aqui, ó, eu quero que vocês sigam comigo essa coluna aqui da unidade, tá certo? Faz de conta que com o meu pulso, né, o polegar, eu vou somar aqui mais 2, tá certo? Vocês vão seguir comigo. Mais 2, mais 5, menos 4. Resultado? 5. Pronto, 5, tá certo? Então é muito importante, esse daqui a gente fica com ele, é mais difícil, né? No sentido porque ele é grande, é que os alunos gostam muito, tá certo? Mas na hora que eu tô fazendo a divisão, multiplicação com o ábaco, exige muita atenção, tá certo? Para vocês ao menos conhecerem e saberem agora que essa barra, né? Essa barra no meio é muito importante. Todas as contas que estão próximas, ela conta de acordo, se são as continhas de baixo, cada uma conta 4 e a de cima conta 5. Aí os alunos vão fazendo. Então, e tem as colunas da unidade, dezena, centena, ok? Só foi para ter uma noção, para vocês saberem. Alguém já conhecia o ábaco? Já utiliza no seu dia a dia? Conhecia. Ok. Pronto. Ele está dizendo que não. Que não. Pronto. Então podemos dar continuidade, Ângela. Vamos lá. Ok. Aqui a gente vê... 777, menos 23, menos 86, menos 74, menos 65, menos 26, menos 60, menos 43. Anota o resultado. Então aí vocês puderam imaginar o que é, né, o treino, que vocês viram valores super altos, né? E eles estão fazendo ali uma competição, né, para poder para vocês verem, né? Muito legal. Vamos continuar. Ângela. Então agora nós vamos fazer um exercício de linguagem, tá? Então, se vocês puderem escrever, muito bem. Se não, podem ir fazendo, se não tiverem o recurso de lápis e caneta agora, lápis e papel nesse momento, basta ir vendo e a gente vai fazendo já o trabalho visual mesmo. Então, as letras vão estar trocadas. Eu não coloco agora porque vai contar tempo. Por isso que se eu acionar e for explicar, vai gastar o tempo do exercício. Então, vocês vão desembaralhar, ou seja, mexer as letras a descobrir qual é a palavra que está.
em cada item, tá? A dica já são itens de cozinha, ok? Então, valendo. Vai ter um tempo. Podem começar. Fogão, armário, frigideira, xícara. Daqui a pouco vocês falam só em voz baixa, porque aí, no caso, daqui a pouco a gente verifica. Cada um vai falando na memória. Acabou o tempo. Pronto. Conseguiram tudo? Tudo deu certo? É que a gente está trabalhando também, à medida que estamos trabalhando, nesse caso, a linguagem, mas também estamos trabalhando a velocidade de processamento. Certo? Então, com o treino, quanto mais se treina, mais vamos tornando ágil. Se a gente fosse repetir esse exercício ao longo desses dias, vocês fizessem outras vezes, iam ver que iam adquirir uma velocidade de processamento. Vamos ver então a resposta, conferindo aqui a solução. Fogo, armário, faca, forma, panela, frigideira, chaleira, xícara, ralador e geladeira, né? Ok, vamos para o próximo. Eu fiquei só no fogão. No fogão, Amaury, já foi um bom... E por acaso está aqui fogo, mas é fogão, hein? Esse daqui tá ainda bem que falou, olha, vê se que estava bem atento, porque aqui não está fogão, mas é fogão. E falar uma coisa agora já não me lembro, mas não importa. A gente dá seguimento. Eu atrapalhei. Não, foi ótimo que você fez a intervenção. Porque normalmente na aula é mesmo assim, não é o professor só falando, há muita interação, há muita troca, né? E é assim mesmo. É construído por todos. Então vai, em 1 minuto, começou. Vocês vão pensar no máximo de coisas que são amarelas. Ok. Então, só um pouco assim, partilhar quantas fizeram, só para ter uma noção. Se alguém quiser escrever ou dizer, 2, 4, 10, 20, 5, 3. Eu só consegui 3, laranja, banana e o sol. Ótimo, perfeito. 7, tem aqui uma pessoa que fez 7, muito bem. E aqui também é questão de treino, né? Quanto mais a gente treina, mais vai ampliando, né, o universo e a velocidade de raciocínio. 5, ótimo. Memória. Fase, Zenô. Isso, ok. Deixa eu só aqui abrir só uma questão dessa coisa da memória, né? A gente tem, cada um de nós, né, temos a possibilidade de, a estratégia de memorização tem internas e externas. Externas são aquelas que os recursos externos, como já diz, né? Uma agenda, um papelzinho, uma anotação na geladeira, enfim, esses recursos externos.
E internos há várias estratégias, várias, né? A gente escolheu só uma, enfim, dado o tempo. Enô. Isso. Então agora a gente vai fazer essa atividade de memória, o método de lugares. A gente vai seguindo, então olha só, é importante também quando a gente faz um jogo que tem né, toda a parte que a gente precisa entender as regras do jogo, ou alguém está explicando alguma coisa que vai dar um comando, vamos fazer tal coisa, né? Então é importante a gente agora se concentrar para tudo, né? A gente diz isso para os alunos, porque quanto mais a gente está completamente ali 100%, todas as informações que eles vão recebendo já facilita, porque é visual, auditivo, né? Tudo que para ajudar. Então, métodos de lugares. Prestem atenção, tá certo? Então, imaginem um percurso que você conhece bem. Vocês já vão imaginando, tá certo? Associe as informações que você deseja lembrar aos lugares presentes no percurso escolhido. Selecione um lugar para cada uma das informações que você deve lembrar. Use imagens claras. Imagine-se seguindo esse percurso. Grave as imagens em sua memória, revendo as informações que você precisa lembrar e seus lugares associados. Então, a gente vai usar agora, a gente vai tentar memorizar uma lista, tá certo? Alguma coisa, e um modo para memorizar é o método de lugares. E a gente vai seguir as indicações que acabamos de fazer. Podemos passar, Ângela. Ok. Eu só ver, concretizar mais. Um percurso pode ser dentro da casa de vocês, um percurso que vocês fazem dentro de casa, ou um percurso que vocês fazem da casa de vocês até onde vocês fazem uma caminhada, ou da casa de vocês à casa da filha, ou dentro do trabalho, um percurso que vocês fazem. Então, concretamente, eu vou atribuir a cada lugar que eu vou, por exemplo, daqui onde eu vou, daqui saindo de casa até onde eu vou passear, na praça tem uma farmácia, tem um supermercado, tem um pet shop, tem uma esquina, tem um sinal de trânsito. Então, cada coisa eu vou deixando nesses locais, associando, certo? Só para... Isso. Depois outra... cômodo. Isso mesmo, é como um cômodo da casa. Vocês vão sair do quarto de vocês e querem sair até o portão. Aí vocês vão criar um percurso. Primeiro eu passo na cozinha, vou na lavanderia, vou não sei aonde e tal, tá certo? E a cada cômodo, por exemplo, vocês podem colocar um objeto a ser lembrado, que vocês estão tentando memorizar. Vamos pedir para ninguém escrever nada agora, tá? Deixar aí o caneta e tudo de lado, é só memória. E depois é que a gente vai pedir para vocês escreverem. Não escrever nada. É, só memória. Certo? Então, o trabalho agora é na memória. Então, precisamos memorizar a seguinte lista: detergente, sabonete, ração, banana, café, guarda-chuva e água. Agora a gente vai parar um momentinho e cada item desse, imaginar esse percurso só na memória, não anota nada. Ok? Ok, não? Sim.
Antes de você... Tá, vai, não, desculpa. Vai lá, vai Vai, lá. vai, 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 vai. Isso. Quantos cubos pequenos faltam para completar o cubo grande? Isso, já mostrou. Falta 4. Boa, boa, Maurício. Nossa! Boa. Ok. Então agora você podem escrever os itens memorizados, tá certo? Que vocês memorizaram. Podem escrever agora. Podem escrever para vocês, ou aqui no chat. Entendi. É para escrever o quê? O trajeto? Os itens que a gente tinha memorizado antes com os Agora lugares. os 7 itens. Os Ok. 7 itens. Ok. Que bom, né? Ok, vamos conferir. Então esses aí, É. que legal. Não foi muito difícil, né? Esse? Nossa, que bom. Então, Nossa, eu vou ter que ir para o Supera, que eu só escrevi 4. Eu acho que eu também vou querer ir, mas não só porque eu escrevi 4, mas porque é muito interessante o método, gostei. Eu também estou precisando. É bem legal mesmo. Muito bem. E obrigada, sim. A gente vai continuar ainda mais um pouquinho, tá? Aqui um exercício. Pode dar continuidade? Dá? Pode. Ao menos o que dá, né? Bem rapidinho, tá? Para vocês ao menos conhecerem o córtex, para quem não conhece, tá? Então é bem interessante. Pode passar. Isso. Então, como os jogos, como vocês viram, né, é muito importante para a gente, o objetivo é ser o mais rápido em completar os desafios e vencerá quem completar mais desafios. Cada carta terá um objetivo diferente. Vamos conhecê-las. Então, são 3 cartas. É muito importante porque elas dão a indicação da atividade que vamos realizar. Frequência, tá certo? Labirinto, repetição. Essa carta indica o que vamos fazer. É como se ele estivesse dizendo, aqui eu quero ver a frequência, tá certo? Vamos ver o que vai pedir, o que a frequência diz. O objetivo é ser o mais rápido em encontrar qual é a figura que aparece mais vezes na carta. Por exemplo, aí, ó. Qual é a bola dessas daí que aparece mais? Qual cor? Bola verde. Vamos verificar? Ok. Então, o que eu não quero saber quantas bolas? Eu quero saber qual é a figura que aparece mais vezes, qual a frequência. Pode continuar. Labirinto, o objetivo é ser o mais rápido e encontrar qual é a letra que contém o caminho até a seta no labirinto, tá certo? A gente vai descobrir aqui qual é a letra A, B ou C que chega até a seta. C?
Ok, verificou, parabéns. Vamos continuar. Labirinto e repetição. O objetivo é ser o mais rápido em encontrar qual é a figura que aparece 2 vezes na carta, tá certo? Só 2 vezes. Então, vamos ver aqui qual é a figura que aparece só 2 vezes. Pode ser de cores diferentes. Aliás, Mesmo estão se de cores é diferentes. isso, mesmo se eles são de cores diferentes, é a mesma figura, só que pode ter de cores diferentes, isso mesmo. É a posição também deles, mas é a mesma figura. Ai, perdão. Lobo. Olha aí, tá certo? Só para Exatamente. vocês verem, tá certo? Então vamos lá rapidinho, a gente só vai fazer um teste para ver se a gente entendeu esse jogo, tá? E vamos partir, Ângela. Ok. Fique atento, pois a imagem que aparecerá antes indica qual será o desafio a ser realizado. Frequência, labirinto, repetição. Lembre-se, pontua quem responder primeiro. Vamos lá. Vamos lá ver. Ok. Atenção. Podem ir. Vamos responder ao vivo ou no chat? Isso. O primeiro que encontrar, a gente passa para o próximo. Girafa. Girafa. Ok. Boa. Ele não vai aparecer a bolinha, mas a gente confirma. Então é girafa, tá? A gente confira. Isso, confira. Partiu. Labirinto. C. Isso! Perfeito. Nossa, muito bem. Agora eu não vou dizer mais nada, tá certo? Vocês vão seguindo, a gente só confere o resultado. Amarelo. Verde. Perfeito, amarelo. Amarelo, parabéns. Continua. C. Perfeito. Isso, legal. Coelho. Isso. Coelho. Nossa, atenção muito boa, hein? O A. Perfeito, Mauri. Legal. Escorpião. Escorpião. Isso Escorpião. mesmo. É. Verde. Verde. Perfeito. É. É o urso. Urso, perfeito. Isso mesmo, perfeito. Enquanto vocês estão fazendo essa atividade, a gente observa também a atenção de vocês, que vocês estão focando naquilo que está sendo pedido. Um. Isso. Perfeito. Eu não sei como se chama, mas macaco, esse macaco. O macaco. laranja e Macaco, amarelo. gorila, né? Macaco, gorila, é isso mesmo. O C. De novo. É isso mesmo. É. Então vamos fazer o último agora. O último.
É o 2. É, perfeito. Dois, Eu olha acho aí. que a gente considera o Amaury foi campeão. Nossa, um aluno Parabéns! Olha aí! Muito bem, a gente agradece assim pela participação desses alunos na sala de aula, né? Que foi muito bom e graças a vocês a gente pôde realmente trabalhar a atenção, a linguagem, a memória, né? E tudo mais, né? E assim, antes de tudo, concluindo essas atividades, né, eu queria compartilhar com vocês que vocês podem imaginar, com tudo que vocês viram do Supera, né, o benefício que é também na minha área profissional como psicopedagoga. A gente acolhe crianças com alguns transtornos, mas não só, né, às vezes alguma medicação que tomam e depois que começam a participar do Supera, encontra aquele equilíbrio, aquela harmonia. Não quer dizer que ele não vai tomar medicação, mas tudo se equilibra, né? Então aquele pai que há tanto tempo que não fazia aquele tratamento, aquele acompanhamento daquele aluno, daquele filho, né? Eles começam a entender que é muito importante para o desenvolvimento dele. Né? Então, e aqueles também que pensam que já tinham parado, que não podem, que pela idade não poderiam aprender mais nada porque já com a idade avançada, né? Então diz, o que é que eu tenho mais a aprender? E descobrem, né, com 80 anos que tem muito o que aprender ainda e muito o que partilhar, né? Então é muito dinâmico todo dia, porque nenhuma aula se repete, né? E o trabalho coletivo com os educadores, né? A gente trabalha muito em conjunto, né? E aprende a trabalhar em equipe e a trabalhar também sozinha, né? E é muito bom, gratificante mesmo, poder dar uma colaboração assim no dia a dia, na educação, arregaçar as mangas, né? E essa esperança que temos, poder colocar aqui, né? Sabendo que é uma gotinha e que vários colocam a sua gotinha no dia a dia. Muito obrigada. Eu também partilho muito rapidamente. Sim, desculpa, Regina. Perdão. Regina? Ângela, pode falar. Não, eu justo para também compartilhar aqui muito rapidamente, eu fui aluna, antes de partir para ser educadora, fui aluna de Supera, né? E me identifiquei muito. Abro aqui um parênteses, graças a Geres, que também está aí assistindo esse momento, e é uma aluna bem viva, né? E, enfim, depois, mas graças a Geres, né? Eu fui aluna com a minha mãe e depois me identifiquei com o método, né? E enfim, fiz a capacitação como educadora. Para mim também é muito gratificante, né? Na minha área, eu sou psicóloga, porque a gente vê que são instrumentos que talvez, enfim, são ali aquela prática, né? De fazer o ábaco, de fazer aquela tarefa. Mas o quanto a gente vê a importância que depois aquilo não fica fechado na sala de aula, né? Os alunos transportam para o dia a dia, na aula, no dia a dia, fora da aula, né? Em família, na escola. E a coisa fantástica é que eles se dão conta disso, né? Então eu poderia citar alguns exemplos, por exemplo, de uma aluna que ficou aflita uma vez, né? Numa situação que, enfim, esqueceu o celular dentro do carro e elas normalmente eu teria uma ansiedade muito grande, mas eu disse, calma, agora eu posso resolver com uma estratégia, com foco, então foi fazendo passo a passo, né, e conseguiu resolver tudo sem uma ansiedade. Então, depois ela compartilhou essa experiência, mas graças ao Supera. Essa semana, por exemplo, uma disse, Ângela, eu acho que está fazendo efeito porque eu já consegui ir aos supermercados memorizando a lista que eu tinha que comprar e não esqueci nada. Então, a gente vê esses frutos, né? Ou os 3 alunos que eu poderia, né, da turma infantil, que os pais me dizem que logo a seguir, na primeira fase de provas, tiveram notas altas em matemática ou em outras disciplinas que antes não acontecia, né? Ou uma outra que voltou a dirigir o carro que tinha bloqueado e nunca mais tinha pego no carro por bloqueio, né, emocional, e depois do Supera ela disse, foi graças ao Supera que eu voltei a dirigir, né? Ou outra que estava em depressão e saiu da depressão e diz que foi graças ao Supera, né?
uma outra aqui, transtorno de pânico, que o médico depois suspendeu a medicação, graças a, segundo ela. Enfim, a gente vê muita resultado, né, em vidas, e se nós podemos fazer isso, né, então vale a pena a gente investir, né, nesse caminho, né, juntamente com outros, como disse a Regina, não é o único, né, mas a gente vê concretamente resultados, né. Obrigada a todos. Ai, o tempo passou tão rápido, né? A gente vai concluir agora. E poderia ter momentos interativos, mas assim, fica também o endereço do Supera de Fortaleza. Na internet eles têm toda uma rede e várias informações que cada um pode depois entrar em contato, né? Mas eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade, a essa oportunidade que seja a minha faculdade, a Uninter, me ofereceu, quanto a disponibilidade do Supera nessas 3 profissionais, a Enoilda, a Amanda e a Ângela, né? Pelas competências que ofertaram, mas assim, é entusiasmante ver vocês falando, porque tipo assim, para mim responde muito a questão da educação como um momento de prazer, né? Esse gosto que ativa as memórias afetivas e que, assim, desperta todas essas conexões, né? Fazendo com que a gente tenha essa qualidade de vida, né? Então, assim, eu amei, assim, esse trabalho, esse período que eu trabalhei com vocês, né? Para poder conhecer mais. E isso agrega muito para a minha prática, né? Conhecer, né? Essa realidade. Então, assim, mesmo de estar de poder ter também atingido os objetivos com os quais eu iniciei esse trabalho, que eu me propus, né? Eu tinha expectativas e essas até superaram, para dizer a verdade. Eu queria mesmo, assim, disponibilizar à comunidade essa possibilidade, né? De ter um contato, conhecer esses efeitos da neurociência, esses trabalhos que se desenvolvem, que vocês às vezes estão ali e ninguém está sabendo ainda, né? Ou como a Amanda falou no início, tem assim um preconceito como se fosse uma coisa muito difícil, né? Então, partindo da realidade, né? Entender essas possibilidades de aprendizagem, reaprendizagem, que promovem saúde mental e a educação. Eu gostei muito também do que você falou, Ângela, de quanto a educação formal também pode fornecer subsídios, né, para o desenvolvimento ou não de doenças mais para frente na vida da gente, né? Então, eu queria concluir mesmo com essa gratidão, que é a palavra mesmo a todos, né? E também que disponibilizaram o tempo para estar aqui com a gente agora de tarde, né? E fazer com que essa coisa se realizasse. Muito, muito obrigada. 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 Obrigada e até uma próxima, Obrigada. né? Até uma próxima. Obrigado, agradecer. Isso mesmo. Tchau. Tchau, Obrigada muito a todas. obrigada. Ângela. Tchau, Elô. Para vocês. E vai estar gravado. Alguém perguntou no chat e a gente vai disponibilizar depois o link, tá bom? Tá, isso mesmo. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada cada a todos. Também pelo tempo disponibilizado essa tarde, que vocês estavam em sala de aula e foi maravilhoso. Tchau. Tchau, Heloísa. Tchau. 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 Obrigada.